Dela, Cláudia Bezerra, no quadro De Bem com a Educação. Já? Bom dia, Cláudia Bezerra. Bom dia, Carla. Bom dia a você que está em casa nessa quinta-feira maravilhosa, aí no mês de setembro, cheio de novidades. E claro, a gente traz novidades aqui no estúdio do Revista Meio Norte também. Educação mediada ou educação à distância? É um conceito aí que vem tratando alguns especialistas, divergindo dessas novas tecnologias e que estão inseridos o ensino à distância, o ensino mediado dos alunos, tanto da rede pública quanto da rede particular, no ensino médio e também nos cursos superiores. E a partir de agora você também já pode participar, acessando e mandando mensagem aí pra gente através do 9411 7777. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a mestre em educação, professora Cleidinalva Oliveira, e também a mestranda, professora Lourdes da Costa e Silva. As duas vão estar aqui debatendo com a gente e você também pode participar, a gente está aguardando a sua mensagem. Bom dia. Bom dia. E para começar, a gente já gostaria de entender essa definição do que seja educação mediada ou educação à distância. A educação mediada, ela trabalha especificamente voltada no tempo real. O aluno, ele se reúne num ambiente escolar e daí o professor ministra sua aula dentro de um estúdio. Então, o aluno assiste às aulas dentro do espaço da escola através de uma videoconferência. E com relação à educação à distância... Bem, as pessoas tendem a confundir um pouco, né, educação mediada com educação à distância. Na verdade, o que muda, as tecnologias são as mesmas, as usabilidades são as mesmas. O que muda é que a educação à distância, o aluno pode assistir aula em tempo e espaço diferente. Ele pode estar em qualquer canto, em qualquer horário e pode ter acesso às suas aulas. A educação mediada, não. O aluno assiste aula ao mesmo tempo, mas em espaços diferentes. Essa é a única diferença da educação à distância da educação para a educação mediada. Há um equívoco muito comum, assim, e do senso comum na interpretação dessa nova cybercultura, né? As pessoas costumam confundir muito os dois conceitos. E como é que se dá a relação entre os sujeitos e as diferentes tecnologias? Bem, os sujeitos às diferentes tecnologias. Na verdade, as tecnologias já estão presentes no nosso cotidiano. Hoje ninguém sai mais de casa sem o celular, todo mundo assiste TV, todo mundo tem acesso à internet, por aí vai. E a aplicação dessa tecnologia na educação é só uma questão de tempo. Por exemplo, a educação mediada. A educação mediada ela já vem sendo utilizada nas grandes empresas, com realizações de cursos de curta duração ou longa duração, com videoconferência entre empresas e por aí vai. E a aplicação disso na educação foi só uma questão de tempo e de adaptação, né? Hoje nós temos aí grandes programas em vários estados utilizando a educação mediada tanto para cursos do ensino médio, fundamental, quanto para cursos de extensão, especialização e eu acredito que nós já tenhamos até na graduação e pós-graduação. Com relação ao ensino médio, nós já temos vários estados que já trabalham diretamente com a educação mediada. Como nós temos um grande exemplo no caso de Manaus. Manaus é o pioneiro. Aqui você trabalha na coordenação do estado, né, no ensino médio? Trabalho. O Piauí já inseriu realmente, já aderiu a este novo programa de educação mediada. Mas, como eu estava falando, os outros estados já estão bem avançados, já trabalham com a educação mediada tanto no ensino médio como no ensino fundamental. Então, isso mostra o quê? Que a educação mediada veio para ficar. E aí há uma solução muito boa, porque quem não teve a oportunidade ou não tem a oportunidade de estudar, essa é uma outra forma de estudar, uma forma diferente e uma forma prazerosa. Essa educação permite que em qualquer tempo as pessoas possam se inserir nesse novo modelo de ensino? Sim, na verdade, como a professora Lurdinha falou... É abrir o computador e estar lá à disposição? Sim. Por exemplo, na educação à distância, o aluno tem acesso a diversos ambientes. Um deles é um ambiente virtual de ensino-aprendizagem,
Via internet? Só? Via internet, né? Onde ele tem acesso às teleaulas, aos fóruns, chats, discussões, material didático a qualquer momento, a qualquer espaço. Pode ser no computador, no tablet, no smartphone e em outros recursos. E a educação mediada também da mesma forma. Por quê? O aluno está em sala de aula, ao vivo, conversando, dialogando com o professor através de videoconferência, mas ele pode ter acesso, posteriormente, àquela aula gravada. Porém, a obrigatoriedade do aluno em sala de aula, diariamente, ela é fundamental. Então, isso mexe com o currículo? De certa forma, isso obriga os nossos currículos nos ambientes escolares a uma reformulação. Por exemplo, na educação à distância, eu já posso oferecer no ensino presencial, nos cursos superiores, por exemplo, 20% da carga horária à distância. Eu já posso dar as minhas aulas à distância, por exemplo. Ok. Tá chegando uma pergunta aqui pra gente. A primeira delas é: professoras, as tecnologias substituem ou vão substituir os professores? Acho que essa é a grande preocupação da maioria. Muita boa pergunta, Cláudia. Excelente, por sinal. Por quê? Os docentes hoje em atividade, eles ficam preocupados. Isso não é via de regra, isso vai do ensino fundamental ao ensino superior após graduação. Será que a tecnologia vai um dia substituir o professor? Como, por exemplo, nós temos outros países que trabalham a educação mediada e eles já customizaram, né? A videoconferência, por exemplo, é um robô parecido realmente com o professor em sala de aula, onde vai conversando, dialogando e transmitindo aquele conhecimento ao aluno. E o professor? O professor, da mesma forma, vai atuar, só vai ressignificar a prática do professor. Inclusive, eu trouxe aqui de presente para você um livro que é o Trabalho Docente na Educação à Distância, lançado recentemente, que trata exatamente isso, esse diálogo do professor na educação à distância. Como o professor trabalha nessa modalidade, quais são as suas angústias, quais são os seus receios, as suas metodologias e aplicação dos seus saberes na modalidade de educação à distância. Muito obrigada. Eu recebi o convite, não pude ir, mas eu soube que foi bastante prestigiado o lançamento, foi na Universidade Federal, né? Isso. Com a participação de grandes intelectuais. Eu vou ler com carinho para ver se entendo melhor e que a gente possa voltar a conversar melhor sobre esse assunto. Mas, professora, eu gostaria de saber o seguinte: claro que isso mexe com a transformação e, assim, você acaba um professor tendo que atender um número maior de alunos. Consegue-se, de fato, dar atenção a esse aluno que está distante da presença, mesmo que presente em tempo real? Consegue-se dar atenção a todos os alunos? Consegue-se, até porque... Como é que funciona? Um professor atende em média quantos alunos numa aula? Olha, depende de como está sendo distribuída essas salas. No caso da Bahia e no caso de Manaus, existe realmente uma grande demanda. Em Manaus mesmo, eles atendem 30 mil alunos. Por quê? Porque o aluno lá... as localidades são muito distantes. Então, a mediação tecnológica, ela veio realmente para suprir essa deficiência. E o professor sozinho no estúdio, ele transmite a aula para esses ambientes escolares, mas o que mais chama a atenção é a interação entre os alunos daqui de uma localidade para uma outra localidade. E além de ter os próprios recursos, né, Cleitinaldo? Recursos que a própria tecnologia já facilita e provoca no aluno aquela reação dele buscar mais, instiga o aluno a querer estudar, a aprender mais, cada vez mais. Cleitinaldo pode explicar bem essa questão do processo, né, Cleide? Sim, sim. Como eu falei, relato no livro, tanto na educação mediada quanto na educação à distância, o professor, ele assume vários papéis. Não é? Antes nós tínhamos um único professor em sala de aula. Hoje, com a educação à distância, nós temos diversos professores, que é o professor tutor, o professor de disciplina, o professor conteudista, ou seja, esses diversos professores conseguem dar uma maior atenção a esses alunos, mesmo que numa sala de aula a gente tem 25, na educação à distância, numa sala, por exemplo, temos 300. Então, eles conseguem assistir esses professores. Na educação mediada é a mesma coisa, nós temos o professor em sala de aula, temos o professor do estúdio, temos o professor que está mediando conhecimento no chat, ao vivo, e por aí vai. Olha só, a Andressa de Timon pergunta: quais as matérias esses alunos aprendem? As matérias,
tanto a educação mediada quanto a educação à distância, o currículo é o mesmo. E é normal, como no ensino regular? Sim, se eu estou matriculada, por exemplo, em alguma faculdade ou em alguma universidade num curso à distância, os meus direitos e os meus deveres, as minhas disciplinas, o meu TCC é o mesmo do ensino presencial. Se eu estou matriculada no ensino médio, por exemplo, na educação mediada, os meus direitos, deveres, merenda, farda, carteirinha é igual ao ensino presencial, inclusive as matérias. Olha só, tem outra pergunta aqui, mas a pessoa não se identificou. Então diz assim, os alunos têm como dividir a internet e o professor e qual é o processo? Sim, a pergunta está um pouco confusa, né? Mas nós temos vários exemplos da aplicabilidade do computador em sala de aula. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. O professor pode muito bem trabalhar a sua aula através de um blog, através de softwares educativos dentro de um laboratório, ou levar o próprio computador para a sala de aula. Falando em computador, o governo tem distribuído aí tablets gratuitos para todos os professores. Tem chegado, de fato, a todos os professores, professora? Tem chegado, sim. Os professores hoje estão com um equipamento, um complemento para poder melhorar cada vez mais suas aulas. E o tablet veio exatamente para isso, para ajudar o professor nas suas pesquisas. Então não tem mais como retroceder? Não. Aqui é agora, daqui para frente. A educação, a tecnologia veio, não tem mais como retroceder. Ok, pena que nosso tempo esteja se esgotando. Adorei a conversa, adoro o assunto de educação mediada, educação à distância, enfim, novas tecnologias. Sou analfabeta no assunto, mas gostaria de aprender muito mais com vocês. Muito obrigada pela participação. Obrigada.